hoje fica na carta de Paulo aos Efésios, um texto muito conhecido dos irmãos, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 10, vamos fazer a exposição desse texto. E nesse texto, Paulo trata da sola gratia e sola fide, somente por meio da fé e somente por meio da graça. Diz assim o texto sagrado: Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, sola gratia, mediante a fé, sola fide, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Até aqui vamos fazer uma oração e pedir a misericórdia do Senhor para a exposição desta noite. Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, peço uma bênção neste momento para esta palavra que será pregada, que o Senhor tenha misericórdia de mim, da tua igreja, que de fato seja a tua palavra, seja a tua mensagem aqui, não algo do meu coração, da minha mente, não apenas uma interpretação particular, Senhor, mas a tua verdade falada aos nossos corações. Verdade que nos traz esperança, que nos traz a promessa da herança incorruptível nos céus, reservada para todos nós que cremos em Cristo. Te agradecemos, ó Pai, pela reforma protestante, que o Senhor, ó Deus, assim que usar esse momento como uma trombeta que toca, ó Deus, espantando e afugentando as mentiras e as distorções do Evangelho que fizeram com relação ao Evangelho. E possamos continuar tocando essa trombeta aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, no mês da reforma, tratando sobre a só Escritura, somente a Escritura. Então, nós só acreditamos na doutrina que tem base bíblica. Nós só seguimos aquilo que é definido na Bíblia. Se não está na Bíblia, nós não colocamos como doutrina, como regra de fé e prática para nós. Então, esse foi o grande problema da Igreja Católica Romana com os protestantes. Porque os protestantes deixaram bem claro que se não provar pelas Escrituras e eles estavam errados, e que a doutrina, e muitas doutrinas que a Igreja Romana defendia, né, se não tivesse base nas Escrituras, eles não aceitariam. Então, somente por meio da Bíblia, só ela é a base, ela não carrega de fé como prática. A Igreja Católica não tem a Bíblia como regra, muita regra, como um fundamento doutrinário. Né? A Igreja Católica tem a tradição, que são conjuntos de doutrinas que eles, né, criaram ao longo da história e seguem, que não tem base bíblica, e o magistério da Igreja, o que o Papa falar, o magistério é o Papa como, né, os demais bispos, o que o Papa falar, se não tiver na Bíblia, é lei. Porque eles veem o Papa como o sucessor de São Pedro, o representante de Cristo na Terra. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós devemos ser governados pela autoridade das Escrituras, somente pela Bíblia. Então, onde está na Bíblia Imaculada a Conceição de Maria? Ele viu isso. Que Maria nasceu sem pecado. Onde está na Bíblia a doutrina do purgatório? Onde está na Bíblia me autorizando a orar a Deus por meio de imagens, a orar aos santos? Até. E os católicos são cientes disso. E aí se baseia o quê? Em tradição. Eles são construir nossa. É uma tradição. A igreja aprova e a gente segue. Onde está na Bíblia a proibição dos padres ficarem celibatários, sem poderem se casar? Para ser um pastor tem que ser celibatário.
Pelo contrário, a Bíblia manda, né? Manda que o pastor tenha mulher, que o presbítero seja casado. Então não tem base na Bíblia. Então, não está na Bíblia que a salvação depende de mim. Com esses termos. Não está na Bíblia ver as diligências. Vender perdão, que foi um dos problemas do passado. Então, queridos, aí o brado, né, dos reformadores, somente a Escritura. Somente a Escritura. E aí, Lutero, quando estava sendo reunido, né, com uma das últimas reuniões que ele teve, ele estava dentro do rei Carlos V e do bispo principal representando o Papa. E aí colocaram lá adiante, né, os escritos dele, se ele negava aqueles, se ele renegava aqueles escritos, se ele rejeitava o que havia dito, né, os livros que ele havia publicado atacando a igreja e sua doutrina, ele disse, mais ou menos assim, ao menos que me prove pelas escrituras que eu estou errado, eu não negarei. Não irei contra a minha consciência, que isso não é certo contra a consciência. Então me prove nas escrituras que eu estou errado. E aí os reformadores viram que não provaram, não mostraram. Então a Bíblia tem autoridade. Então, para os protestantes, é a Bíblia que é a autoridade. Tem que ser Bíblia. Se não tiver na Bíblia, se não provar pela Bíblia, eu não sigo. Então não tem na Bíblia Papa, né? Como vigário de Cristo. A Bíblia tem pastores e diáconos que governam a igreja. E aí hoje, irmãos, nós vamos falar somente pela graça e somente pela fé. Lutero, ele tinha acesso às escrituras que nem todo mundo tinha naquele tempo. Lutero era uma pessoa atormentada, não tinha certeza de salvação. Tem muita gente assim, sem certeza de salvação. Por quê? Porque ele ensina direito a essa pessoa. Tem igrejas aí que não estão ensinando a palavra corretamente e deixa o indivíduo sem certezas. Lutero era seguro. Ele era um homem piedoso, ele dava esmola, orava, jejuava, fazia peregrinação, evangelizava, ele fazia tudo. Ele se autocastigava, coisas desnecessárias, para aplacar a ira de Deus, que ele não sentia que Deus estava satisfeito com ele, que Deus estava sempre irado para ele. Com ele via no Deus irado o tempo todo. Ele até dizia que preferia orar a Maria, que era a mãe, né? A mãe sempre mais, né, dócil, né, assim, na questão com os filhos, do que o pai é mais duro, né, tem essa imagem. Ele sempre preferia orar para a mãe, que ele via Cristo, um Deus carrasco. Mas até que ele encontrou nas Escrituras, Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Foi a tábua de salvação dele. Ali os olhos dele se abriram. Ele disse, o que é que eu estou fazendo? Tanto sacrifício, tanta peleja, tanta luta, e nada de ter certeza. Aí ele viu que somente a fé que em Cristo é que justifica ele diante de Deus. Não é as obras dele, não é as orações dele, não é os joelhos dele se esfolando no chão, não são os jejuns dele, não é castigar, né, se auto-chicotear. Ele viu que nada disso aplacava ele de Deus. E aí ele descobriu o Evangelho na noite que ele leu Romanos, capítulo 1, versículo 17. E aí, queridos, Lutero passou a ser um grande expositor do Evangelho, principalmente das epístolas de Paulo, que é um dos apóstolos que mais fala da graça, é Paulo. Né? Agostinho se baseou em Paulo para falar da graça, Calvino se baseou em Paulo, e Lutero se baseou em Paulo, que é o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios. E esse apóstolo dos gentios, ele viu claramente que não era pela lei de Moisés que o homem poderia ser salvo. A lei veio para mostrar o nosso pecado, a lei veio para mostrar que eu sou pecador. A lei não veio para me salvar. Ela veio mostrar que eu dependo de Deus, que eu dependo da misericórdia de Deus, que eu sou um desgraçado, miserável, que eu preciso da misericórdia. Mostrou a vontade de Deus, o que Deus requer de mim, e a minha situação, para o que Deus requer, que era uma situação difícil, a lei me deixou na necessidade da misericórdia. E aí Paulo mostrou, né, para os seus contemporâneos que não é a lei de Moisés, principalmente para os judeus, não é a lei de Moisés. A lei de Moisés é útil, a lei de Moisés, né, ela mostra a santidade de Deus, mas ela nunca curou o homem da sua enfermidade, nunca livrou o homem do pecado. E Paulo começa a escrever sobre essa temática. E aqui, em Efésios, meus irmãos, dentro desse assunto, mostra claramente que Deus nos deu vida quando nós éramos o quê?
mortos, defuntos espirituais. Não foi quando nós exercemos o livre-arbítrio que Deus nos deu vida. Quando nós passamos a frequentar uma religião que Deus nos deu vida. Deus nos deu vida numa situação de sepultura. Morto lá, já enterrado. E aí, aprova a Deus nos ressuscitar. A conversão, meus irmãos, é obra de Deus. É uma ressurreição. Quando Apocalipse diz lá, no capítulo 20, bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição, é falando disso aqui. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, a conversão. O homem morto em seus pecados é um homem que não quer saber de Deus, é um homem que não tem temor de Deus, é um homem que não tem interesse nenhum na vontade do Senhor. Mas Deus nos deu vida nessa situação. Muitos de nós estávamos aqui em caminhos, né? Alguns de nós, caminhos escuros. Mas Deus foi ao teu encontro por meio do pregador, por meio de uma literatura, por meio de uma oração. Deus foi até você. E abriu seu coração. Então nós estávamos mortos, nós andávamos segundo o curso do mundo, nós não andávamos segundo a vontade de Deus. Era o mundo que era o nosso guia e ditava as regras para nós. O mundo que jaz no maligno. Quando o homem ele não tem o Espírito de Deus, o crente não tem o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai ter o Espírito do mal. Que faz você desobedecer a Deus, ficar cego. Faz com que você não enxergue. E aqui diz que nós andávamos assim, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua no Espírito da desobediência. O nosso pai, antes de Deus ser nosso pai, era o diabo. Jesus deixa bem clara a situação do homem. Vós sois o diabo que é o nosso pai. Se o homem não tem a Deus como pai, quem é o pai dele é o diabo. O diabo passou a ter paternidade sobre os seres humanos, depois que Adão pecou. E ele faz o que quer com os seres humanos. Deixa ele incrédulo, cego, cheio de crenças erradas, e entrega todo tipo de pecado com o coração endurecido diante de Deus. Se não for Deus a resgatá-lo, ele não vem. Se não for Deus tirar ele já afogado no fundo do mar, Deus lá no fundo do mar virar ele e ressuscitá-lo, será impossível para ele. Não tem condição nenhuma. Então o homem, ele anda dominado pelo diabo. O mundo já é uma língua nesse sentido. É dado ao diabo o título lá em Apocalipse capítulo 12, de aquele que engana todo mundo. Aquele que desencaminha a terra dele. O mundo está sendo desencaminhado por Satanás. E você, graças a Deus, você que é crente, que está aqui nessa noite, aprove a Deus dar direção divina a você. A tirar você do caminho do diabo. A tirar você da situação de filho da desobediência, de filho da ira, de filho de Satanás. Jesus falou para nós fazer, o pai de vocês é o diabo. Por isso que vocês são assassinos, por isso que vocês não acreditam em mim. Porque vocês não entendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha voz. O homem é incapaz de ouvir. João capítulo 8, a partir do versículo 40. Se o Filho não nos libertar, vocês não serão verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade. Ele tem que nos libertar. É o que ele libertou, meus irmãos. Por isso estamos aqui. Então, eu também costumava dizer, né, que o homem é como um cavalo do diabo. O diabo monta, faz ele para onde ele quer. Monta nele, não. E faz ele para onde o diabo quer. Se você não tem Deus, você tem um diabo, como pai. E ele diz que entre os pais, nos filhos da desobediência, nós andávamos. Então você não. Nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Então não pense que você sempre foi filho de Deus quando nasceu. Você só passa a ser filho de Deus quando você conhece a Deus, quando Deus se revela a você e lhe adota como filho através da fé em Jesus Cristo. Você era filho da desobediência, filho da ira, como os demais que estão aí em mim, sem conhecimento de Deus. Essa era a sua situação. Se você tem uma mãe que não é crente, ela é filho da ira. Se você tem um tio que não é cristão, que não confessou Jesus, ele é filho do diabo. Se você tem um neto, um avô,
Se ele não é cristão, se ele tem fé em Deus, ele é filho da desobediência, ele é filho da ira, ele é filho do diabo. O joio e o trigo. O campo é o mundo. E há duas tipos de semente na terra. Os filhos de Deus, ele falou, né? Filho. Quem aí perguntaram a Jesus, quem vem a ser essa parábola? Ele falou, a boa semente é os filhos do reino, a má semente é os filhos do maligno. Então existem dois tipos de pessoas no mundo: os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Os filhos da salvação e os filhos da ira. O filho de Deus e os filhos do diabo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, ser salvo. E Deus, sendo misericordioso, não deixou todo mundo nessa situação moribunda, nessa situação de necrose, de morte. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E isso ele fez por graça, irmãos. Só lá, graça, favor merecido, misericórdia. Você nem buscava Deus. A palavra diz que revelei-me àquele que não me procurava, né? Fui achado por aquele que não me buscava. Por Deus fez. Foi porque você procurava Deus. Porque não há justo, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram espiritualmente e se fizeram inúteis. Não há ninguém que busque a Deus. Se não for Deus, buscarei. Então, se um dia você sentiu, aquela vontade de ser crente, de servir a Jesus, era Deus agindo no seu coração. Deus lhe escolheu. Aprova Deus tem misericórdia de você. E aí, e estando nós mortos, não foi estando nós dando lugar, exercendo o livre-arbítrio, né? Estando morto, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Porque quando Cristo ressuscitou dos mortos, foi a ressurreição de todos os eleitos ali. A sepultura está vazia. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos já. Ali é a nossa ressurreição espiritual e física. Já estamos assentados no lugar celestial, já estamos no céu, por meio do corpo de Cristo. Cristo nos representa no céu. E aí, pela graça, sois salvos. É graça, é gratuito. Qualquer coisa que você for dar a alguém, mas se você pedir qualquer coisa mínima, não é gratuito. Eu sei, fui quase de graça. Eu comprei ali um eletrodoméstico que é caro e me venderam a troco de banana. Troco de banana nem mais existe, né? Banana com cara que só, né? Mas assim, mas se você comprar uma coisa que era cara, que você não tem noção e tem gente vendendo baratinho, foi de graça, você ainda pagou. Mas aqui nós não podemos pagar, meus irmãos. Nós não podemos pagar. Aqui Deus, ele realmente quis nos salvar, tirar o espírito maligno que estava lhe dominando, lhe causando cegueira, o diabo. Tirou o diabo da sua vida, tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, tudo lá, né? E Ezequiel colocou um espírito novo. Daria um espírito novo, aspirei algo pura sobre vós. Foi isso que ele fez. E juntamente nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais de Cristo Jesus. Então, como eu estou sentado no céu? Através de Cristo. Ele entrou no Santo dos Santos por nós, ele abriu o véu e é como se estivesse lá na presença de Deus através do corpo de Cristo. E você está aqui adorando a Deus por meio de Cristo, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça. Ou seja, Deus vai revelar no século vindouro, quando ele vier, Jesus voltar, ele vai demonstrar muito mais forte essa graça. Porque por enquanto a gente está vendo, né, pela fé, pessoas se convertendo, aceitando, a graça de Deus assim não manifestando assim. As pessoas estão aceitando, se reunindo como igreja, indo para a igreja, vivendo uma vida diferente do que o mundo vive. Mas essa graça ela vai se revelar, meus irmãos, no século vindouro, de uma forma muito mais poderosa, de uma forma muito mais grandiosa. Quando os mortos ressuscitarem e os nossos corpos foram transformados para ser semelhante ao corpo de Cristo. Aí você vai ver, quando foi a graça de Deus? Você pecador, que não merecia, né? E Deus lhe presentear com a imortalidade, com a vida perfeita, para sempre com Ele.
Isso para mostrar um século vindouro. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, tudo em Cristo, ele repete em Cristo, porque é em Cristo que nós somos salvos. Não é em nossas obras, não é em nossa caridade, não é em nossa eloquência, não é em Cristo. Porque, aí, pela graça, somente graça. Então, essa é a boa nova. Eu não posso aqui estar trazendo peso na minha consciência. A mensagem da Evangelho é essa: que Deus nos salvar em graça. Ele aprova ele, foi a vontade dele, simplesmente quis. Independente do pecado, né? Independente da vida de pecado que você viveu. Ele quis perdoar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode ter sido o mais terrível pecador. Aquele que ninguém quer ser por perto. Mas Deus vai lá e resgata você. Para você no presídio, num lugar mais terrível e nojento. Mas Deus vai lá buscar você. Pela graça. E Jesus morreu, meus irmãos, por pecadores. O justo pelo injusto, como espelho, para nos conduzir a Deus. Jesus morreu pelos injustos. Ele morreu, não há ninguém bom aqui. Morreu por pessoa até pior do que você. Talvez você não seja tão, né? Mas pessoas piores, inimagináveis. Jesus morreu. Ele sofreu aqueles ações, aquele espancamento. Ele carregou aquela cruz, foi pendurado nela por pecadores. Ele quis tomar o nosso pecado. O meu pecado passou a ser de Cristo. Tem uma frase do Lutero que eu coloquei até no boletim. Lutero dizendo que o meu pecado é teu, Senhor. Né? E agora tu és meu. Porque ele tomou o meu pecado. Ele tomou o meu pecado e sofreu a pena que o meu pecado devia sofrer. Cristo, ele faz isso. E aí, sola gratia, somente pela graça. Essa é a mensagem do Evangelho. Outra mensagem diferente não é a mensagem do Evangelho. Se você vê alguém dizendo que você tem que fazer por onde, você tem que se esforçar para ser salvo, que a salvação depende de você, é mentira. Esta não é a palavra de Deus. Por mais sábia que seja, por mais elaborada que seja a doutrina que veio pregar, colocando medo, peso em você, porra dessa doutrina, você já está perdoado. Você entendeu isso? Você entendeu, irmão? Que Deus já te perdoou, já pagou toda a tua dívida, você já está bem com Deus? Você tem certeza? Isso é verdade. Justificado pela fé, Romanos 5. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a diferença da mensagem reformada da mensagem de muitas igrejas aí fora. É dar paz à consciência. Pensa que essa paz de consciência, Pedro fala que o batismo nos foi dado como meio de salvação. Pedro fala isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, 20, 21. Não para tirar a imundícia, para lavar a imundícia do corpo, o batismo, né? O batismo foi dado para lavar a sujeira do corpo, mas para nos dar uma boa consciência diante de Deus. Ter uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual está sentado à direita de Deus, ficando insubordinado anjos e reis. Então, o batismo, irmão, se você foi batizado, sabe, Deus confirmou a vida dele na sua vida dele. Você foi selado no batismo. No batismo você foi selado. A graça de Deus, ela mostra visivelmente através do rito do batismo. Você é selado para a salvação. Lá em Apocalipse diz lá, né? Tem uma ira de Deus que é despejada sobre os homens. Aí diz lá, só não toque naqueles que têm sede por Deus. Que é o Espírito Santo, que através da aula do batismo é confirmado. Então, querido, se não for realmente Deus nos resgatar com a sua graça, tirar o demônio que está em você e colocar o Espírito Santo em você, você não vai ficar livre com suas próprias forças, não. Não tem como. O jovem rico, Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna?
Conhece os mandamentos? Conhece. Jesus diz para ele, né? Não matarás, não terás, não furtarás, não irás falso testemunho e não cobiçarás. Ele, conhece os mandamentos e as práticas desde a minha infância. Aí Jesus falou, quer ser perfeito? Só falta uma coisa. Veja, isso aí, isso Jesus estava ironizando por ele, irmão. Não era que ele era bonzinho, não. Tu é bonzinho, né? Tu está dizendo que... Né? Porque eu acabei de dizer, ele falou, bom mestre, Jesus falou, por que você me chama de bom? Porque parece que esse indivíduo era um indivíduo que se auto-justificava. Se achava... Devia ser talvez um rico que fosse caridoso. Talvez ele fosse caridoso. Obediente aos pais. Né? Um homem do bem, bom cidadão. Aí, bom mestre, eu disse, por que você me chama de bom? Ninguém é bom. É como se Jesus estivesse feito, ó. A vida não, ninguém é bom não. Se tu acha que tu é bom, né? Tem essa prepotência, presunção de que é bom, você não é, ninguém é bom. Mas, se quer ser perfeito, falta uma só coisa, uma só coisinha. Já pensou uma pessoa na terra, só falta uma coisa para ele ser salvo? Poxa, esse cara é bom, só falta uma coisinha só. Faz tudo, né? Bom e melhor, merece a salvação. Jesus disse, vende tudo o que tu tens, arranja, né? Repara nos pobres, depois vem cego. Terás um tesouro no céu. Aí, não acreditou, estava rico. Logo triste, abatido, né? Então, o preço da salvação é que a salvação é caro e difícil. Você tem que deixar tudo mesmo para poder ser salvo. Ninguém é capaz de ser. E ele foi embora. Pega a salvação. Jesus queria mostrar ali, o coração dele era avarento, era pegado a bem materiais. Jesus falou, tão dificilmente um rico é cada no isso. É mais fácil também passar pelo fundo de uma agulha do que um rico só. Aí os discípulos disseram, então, o homem pode ser salvo, né? Como pode ser salvo? É impossível, né? Como pode fazer? Para os homens isso é impossível. Salvação, né? Jesus está dizendo, para os homens, Senhor, então quem pode ser salvo na situação? Quem pode ser? Eu escolhi aquele que diz o arbítrio, que levantar a mão na igreja pentecostal, né? Aquele que fizer caridade, aquele que participar da campanha do Pio. Para os homens, isso é impossível. É impossível. Veja aqui, mas se ele se arrepender, o homem só vai se arrepender se Deus der a ele. Quando o homem começa a se arrepender, já é Deus dando vida a ele. Lá em Apocalipse fala que Deus vai mandar muitas pragas. Tem lá, né? Deus mandando pragas, tumores, terremoto, úlceras, pestes, doenças, aí de lá. Que os homens não se arrependerão. Ainda blasfemarão de Deus que tem poder sobre a doença, poder sobre o terremoto. Essas coisas não convertem ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Doença não converte. Aprenda isso. Morte não converte. Tem gente aí que vê morte. Tem gente aí que viu tanta coisa ruim na vida que você nem viu o texto e não se tornou crente. Ficou ateu. Ficou até ateu. Quantas pessoas se tornaram ateu na Segunda Guerra Mundial? Os judeus que mais sofrem, que mais sofreram em guerras, querem saber de Jesus? Não. Tragédia não converte. A não ser que Deus, com a tragédia, tem um plano, use a tragédia como instrumento do Espírito Santo para tocar no seu coração. Nós precisamos bacana, através daquele mal. Deus fez você acordar através daquele mal. Mas sofrimento não converte ninguém. Vai lá no hospital, quanto tem gente que pega lá sofrendo, chorando, não quer saber de Jesus. E aí diz lá em Apocalipse que eles não se arrependerão, não vão deixar os seus ídolos. Quando eles estão lá, com a barriga lá, com infecção terrível, e não deixa o seu Buda, não deixa o seu Padre Cícero, não deixa, né, os santos, não deixa os seus orixás, as suas entidades, está lá, todo podre. E vai falar de Jesus, ele diz, não quero saber de Jesus ali não. Se não for Deus, para o homem é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Quando Deus quer, seja a pessoa mais pura, aquela pessoa não dá nada para ela, feito Paulo, ninguém dava nada para o Paulo. Inimigo do Evangelho, prendia os cristãos. Quem ia dizer que Paulo ia ser um crente? Nenhum apóstolo. Quem ia dizer? Mas Deus foi
se revelou para pela graça sois salvos. E Paulo entendia muito bem isso aqui, que era isso. Poxa, eu não merecia ser crente. Eu disse isso muitas vezes, né? Eu persegui a igreja de Deus, eu tenho até vergonha. Eu fiz muitos crentes blasfemarem, teve um crente na cadeia, em prisões. Mas Deus é o eleito de Deus. Deus aprova ter misericórdia de Paulo. Mediante a fé, aí só a filha. E essa fé aqui também não é obra do homem. É a fé salvadora que a gente viu aqui na aula de confissão de fé. É a fé salvadora que só tem essa fé para a salvação em Deus dá. Em Deus dá. E isso não vem de vós. Aí aqui já acabam isso. Fácil. O que é que não vem de mim? É pela graça que eu sou salvo. Por meio da fé. Então não vem de mim. A salvação não é produto, né? A fé que eu tenho que ter para ser salvo não é produto obra minha. Pois não depende de quem quer. Romanos capítulo 9, né? Pois não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia. Não depende de quem quer, irmãos. Então, só a filha, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom. É um dom de Deus. Por que nós batizamos crianças? É uma coisa que os crentes não entendem. Porque não é obra. A salvação é um presente. Quando a gente está colocando água na criança, não é dizer, não, é um presente de Deus para ela também. Não depende dela também, não. O pessoal fica esperando, a gente fica esperando a criança ter entendimento para poder ser salva, como se fosse obra, como se você que se converteu na fase adulta fosse obra também sua. E não foi. Né? Você aceitou a Cristo, você se rendeu ao Evangelho, porque foi obra de Deus em você. Foi Ele que operou em você. E aí nós batizamos a criança, isso é uma mensagem também, porque ele não é obra dela. E com base na fé dos pais, nós damos o sinal da salvação a elas também. Porque a salvação é um dom de Deus. Um dom gratuito. É um presente de Deus. Ele está dando sem obras. Nós não temos capacidade. E para pessoas pessoas terríveis. Então isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Guarda na sua mente. Isso não vem de vós. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então você vai estar lá no céu, não foi nada que você fez. Não foi pelo cumprimento da sua roupa, não foi, né, por caridade que você tenha feito, não foi pelo seu livre-arbítrio, não foi por nenhum tipo de esforço. Não por obras, está aqui claro, meus irmãos, para que ninguém se glorie. Você não vai ter que se gloriar em nada lá, ninguém, nada. Ah, eu fiz por onde, eu fiz isso, eu orei mais, eu jejuei mais, eu me esforcei mais, eu me santifiquei mais. A salvação, escute, isso aqui apareceu no blasfêmia aí no vídeo do internet. A salvação não é obra da sua santificação. Nós já nos santificamos porque somos salvos. A Bíblia diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito, é a vida eterna. É de graça, é grátis. A salvação é de graça. E aí a Igreja Católica falhou em dar essa mensagem aos seus, né, naquela época. E até hoje ainda falha. Manda você fazer por onde, fazer um monte de coisa que a igreja manda para você, e você ainda não pode dizer que está salvo. E pode dizer, pela graça vocês salvos. E Tito 3,5, né? A mesma coisa assim. Não por obra de justiça praticada por nós. Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar, o batismo regenerador do Espírito Santo, que derramou abundantemente sobre nós, ricamente. 1 Timóteo 9. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, vai de novo, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, Paulo se repete, não obras, não obras. Não se pode dizer assim, Tiago, não estava contrariando Paulo não, quando diz lá, né, Tiago 2,16,
que o homem justificado por obras também não somente pela fé. E aí, o que ele está dizendo? Só que ali está falando o que está tratando ali. Ele não está contrariando portas assim. Que a fé que nós temos, né, só a filha, ela não vem sozinha. E Tiago ali ele está criticando aquelas pessoas que dizem assim: eu creio em Deus, eu não quero saber de vir para a igreja, não quero saber de ter vida transformada, e crer em Deus é o suficiente. É isso que ele está atacando. Mas a fé que salva é a fé que produz obras de salvação, de confissão, de piedade. Então, ele não está fazendo uma contradição na vida. Então, não é por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, ou seja, você é criação de Deus, você é crente, falando aqui no crente, o crente, o cristão, o servo de Deus, o filho de Deus, é uma criação de Deus, de Cristo. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você está andando por esse caminho hoje, porque Deus preparou esse dia para que você andasse neste caminho. Então, irmão, somente por meio da graça, somente por meio da fé. É Deus quem justifica. Por isso que a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Se é o próprio Deus que me justifica. Quem os condenará? Cristo? Como é que pode ser Cristo que vai condenar se ele morreu por mim, se pegou por mim? Então, se Cristo morreu por você, é Deus que está te justificando, é Ele é maior. Mesmo que o nosso coração nos condene, a nossa mente põe dúvida, como João fala lá, maior é Deus do que os nossos corações. Creia nisso, irmãos. Receba essa mensagem. Você é salvo. Deus te salvou em Cristo. Você está justificado. Se você morrer hoje, vai para o céu. Eu faço seu funeral alegre, feliz, com certeza de que você está salvo. Decidido, né? Você está salvo. Tenho certeza. E aquele crente ali, ó, salvo, que morreu. Então, se alguém quiser contrário de julgar por causa da sua aparência, da sua roupa, ou da sua denominação, não escute. Isso é o diabo para querer dar dúvida em você. Diga, quem me justifica é Deus. Eu me lembro de um colega, né, que pregava muita graça para terminar. Ele estava no trabalho de obra, ele estava trabalhando com os irmãos, que eu não vou dizer a igreja aqui para ninguém achar que é perseguição. Né? Ele estava trabalhando com os irmãos com uma roupa bem sol escaldante, né? Os irmãos lá trabalhando com uma roupa. Apesar que a roupa longa, se fosse para proteger do sol, até que tem oportunidade, né? Mas só que ele estava com outra visão, e o irmão estava trabalhando sem camisa. É verdade? Não. O irmão acha que se ele chegar, o irmão vai no céu, trabalhando desse jeito, sem camisa. O que o irmão vai dizer isso? Aí eu fiz, pela graça, eu sou salvo. Por meio da graça, por meio de mim. É o nome dele. Que essa seja sempre a nossa resposta. Vamos ficar de pé.